Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Graciele. Micaele. Boa noite. Você que foi entrando, já envia o convite para mais pessoas participarem essa noite. Nós vamos estar aqui com a missionária Rosileia, conversando um pouco mais sobre o discipulado relacional com as crianças. Boa noite, Jéssica. Quem for entrando agora, né, pode falar de onde você é. Impulsione também, compartilha aí a live com mais pessoas. E daqui a pouquinho nós já vamos estar aqui chamando a missionária Rosileia. Ruth, boa noite, Ruth. A Graciela é de Belém do Pará. Seja bem-vinda essa noite. Jéssica, de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Bem-vinda. Ruth, de Boa Viagem. Cleidiane, boa noite. Missionária Rosileia. Tá chegando aí, porque hoje nós vamos estar falando sobre os passos para nós desenvolvermos o discipulado relacional com as crianças. Né? E se você não esteve nas primeiras lives, você pode estar vendo no nosso histórico de postagem, mas também as nossas lives estão ficando salvas lá no YouTube, canal do YouTube do Camp Brasil, certo? Se você perdeu as anteriores, você pode estar vendo lá sobre esse tema tão importante, e é algo que o Senhor Jesus nos deu a ordem a fazer, e de fazer discípulo de todas as nações. Né? E nós temos visto durante as lives sobre o que é o discipulado relacional com as crianças e a necessidade de fazermos esse discipulado com as crianças. E enquanto elas chegam, você continue enviando convite para as pessoas, para mais pessoas estarem conosco nessa noite. Se você ainda não conhece o Camp Brasil, já envia uma solicitação, tá, missionária Rosileia? Para você entrar, ver se consegue visualizar. Se você ainda não conhece a nossa missão, você pode estar entrando no site, no link, na bio, no nosso site, campbrasil.com. Você também vai o nosso treinamento online para ser um discipulador de criança. Vai conhecer um pouco mais sobre as ferramentas do discipulado na nossa próxima live, mas você passa pelo site. Missionário Marcelo, boa noite. Missionária Rosileia, sobe a câmera Olá. pra gente. Olá. Você já mandou o convite? Tá me ouvindo? E a imagem? A imagem eu tô no computador. Ah, tá. Tem que virar, né? Como é que eu faço isso? Vira.
Ai, Jesus. Foi o Micael. Socorro, Micaele. Não sei como é que eu viro a imagem. A tela está virada para mim já. Você que tá aí, Acho que ela está pegando o contrário. tá? Ai, Jesus. Dá, Não sei como é que eu viro essa tela. dá uma Deixa eu ver aqui. agora. Aí depois você retorna. Tem um desenho aqui que eu acho que vai ir. Aprendendo, vivendo e aprendendo. São desafios da tecnologia, né, Sara? Sim. Boa noite a todos. Seja muito bem-vinda, missionária, né? A esse Amém. ambiente virtual, nosso coração, seja sempre bem-vinda. A nossa terra também aqui no em Fortaleza, no Ceará, também sempre bom. Nós nos encontramos no retiro, né? E Verdade. nos fortalecemos muito no Senhor, nessa comunhão que nós temos. E você pode, né, tá aí se apresentando um pouco mais, fala a região de onde você é, de tem aí desenvolvido um ministério, né, com o discipulado relacional da criança. Você pode falar um pouco da sua experiência aí, como cresceu, né? E hoje você é Sim. missionária e supervisora regional, né, dessa aí. Amém. Então, a todos, estamos muito felizes com a presença de todos vocês que estão acompanhando a live. E para nós é muita alegria, uma satisfação, inclusive uma honra de ter sido convidada para estar falando em nome de toda a equipe aqui do Distrito Federal. Nós estamos já completando 7 anos de Campi Brasil nessa região. Então, nós desde o início, né, estamos aqui com muitos desafios, mas também muitas conquistas, muitas bênçãos para contar, vitórias que Deus tem nos dado. Eu sou missionária pela Convenção das Assembleias de Deus, mas para mim, missão verdadeiramente é o que nós temos feito através do discipulado. Então, eu acabei sendo recebida como missionária do Camp Brasil também e supervisionando essa região aqui. Graças a Deus, ela tem se multiplicado. Dessa supervisão nossa, surgiram mais 2 supervisoras, que coisa boa, né? Então, mais regiões do DF estão sendo alcançadas aqui por essas 2 irmãs supervisoras que também estão atuantes, trabalhando. Para quem não entende essa questão de supervisão, cada supervisora haveria de ter a partir de 3 coordenadores. E os coordenadores, por sua vez, 3 líderes de pequenos grupos. Então, na verdade, o mínimo que um coordenador pode ter é 9 PGs sobre o comando dele, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado. Aqui na região de São Sebastião, do DF, temos ali a Cláudia Nunes. E também numa ONG, da qual a gente tem trabalhado com ela, que é a Ivone Gazola. E esse trabalho dela se expande até as crianças calungas, né? De Alvorada, da cidade ali do norte de Goiás. E graças a Deus, Deus tem abençoado muito. E à medida do possível da gente, do esforço, né? Graças a Deus temos alcançado. Sabemos que os desafios estão diante de nós para serem enfrentados. E mais crianças sendo alcançadas e para alcançar, né? Estamos agora com um treinamento presencial agora na minha igreja local. Eu estou muito feliz por isso, por saber que a Assembleia de Deus está se abrindo para o discipulado. Soube aí em Fortaleza que tem muitas Assembleias de Deus se abrindo ao discipulado, não é mesmo, Sara? Sim. Sim, tá. Então, graças a Deus, devagarinho, né, a gente vai se achegando e alcançando. As igrejas que mais dão abertura para o discipulado são exatamente as igrejas batistas, presbiterianas e comunidades. Mas graças a Deus, independente do nome ou da placa denominacional,
O discipulado é uma missão, a missão dada pelo Senhor. Então não existe denominação, né? Porque o ministério de crianças, ele não tem fronteiras, ele é aberto, ele sai de dentro das igrejas, ele está dentro dos lares, eles estão nas ruas, estão aonde a gente puder alcançar essas crianças e acaba alcançando também adolescentes e também suas famílias. É uma coisa que a gente tem observado, como as famílias são alcançadas e contagiadas por esse desejo de discipular os próprios filhos. É nisso que eu mais tenho batido, né? Em ocasiões que eu tenho tido oportunidade de falar sobre o discipulado do Camp Brasil, é motivar os pais, para discipular os próprios filhos em casa. Essa é a tarefa primordial dos pais, né? Dada por Jesus em Deuteronômio capítulo 6, ele determina que cabe aos pais discipular seus filhos, né? Então, inclusive o Camp Brasil surgiu com esse propósito, motivar os pais a alcançar os próprios filhos, né? E acaba que o Camp Brasil funciona muito com seus voluntários, pessoas que se voluntariam. E interessante que são pessoas que já têm uma vivência ministerial de crianças, são as que mais se prontificam a fazer essa obra, né? Então, eu, com esse tantos de anos que a gente tem, eu nem posso dizer quantos anos, porque isso vai revelar a minha idade, mas não tem problema. Graças a Deus pelos anos que o Senhor me deu de voluntariado no trabalho da igreja com crianças, fora dela. E agora, nesses 7 últimos anos, uma virada de chave aconteceu comigo. Antes eu achava que o trabalho era só evangelístico dentro das igrejas, com eventos, com EBFs, com programas especiais de crianças, como congressos, campanhas evangelísticas, até eu descobrir o que o Camp Brasil nos revela, o que na verdade a palavra de Deus nos mostra, né? Em Mateus 28, em que Jesus nos instrui a ir, ide e discipulai. Então isso me marcou demais, impactou demais minha vida. E nesses últimos 7 anos eu virei, né, para entender o que é o discipulado. É isso aí, glória a Deus, né? Glória a Deus por essa visão, por essa expansão que o campo tem feito, alcançado, né? Porque é algo da palavra de Deus, é bíblico já, né? E o próprio Senhor Jesus viveu isso com seus discípulos e hoje nós podemos aplicar no discipulado com as crianças, né? Isso tem sido maravilhoso. Até pessoas que têm, só porque elas não estão engajadas no Ministério Infantil da igreja local, talvez as coisas que elas não podem fazer nada. Porque se podem muito, né? Não se limita apenas a trabalho com as crianças, não se limita apenas à igreja local, aos domínios, às bíblicas. Nós temos aí a oportunidade de alcançar da nossa vizinhança, da nossa família, os próprios filhos, como a missionária já mencionou, que é a ordem dada pelo Senhor, né? E aí vem os passos para a gente começar a desenvolver isso com as crianças, esse lado relacional. O que as pessoas precisam saber antes de iniciar o discipulado com as crianças? Talvez elas não saibam ou saibam pouca coisa sobre o Ministério Infantil, mas com relação ao discipulado com crianças, às vezes as pessoas pensam que é um quebra-cabeça muito difícil, né? Pode ser um programa difícil e na verdade não é. É muito simples, né? Mas quem complica mesmo pode ser nós mesmos, nossas ideias e teorias, né? A palavra de Deus que o Camp Brasil tem nos mostrado ferramentas para a gente poder fazer isso de forma simples. Então, o que as pessoas precisam saber, Nanália, antes de poder iniciar? O que elas precisam saber? Eu aponto três princípios muito importantes logo de cara. Primeira coisa, você tem que ter uma visão, né?
Saber que o discipular crianças ou jovens, ou seja, quem for, discipular, na verdade é uma missão, né? É uma missão dada por Jesus. É algo que você faz para agradar ao Senhor, para obedecer a Ele. Ele não disse, caso, se você quiser, vá lá e faz discípulos. Não, Ele mandou ir. É uma ordem. E todo cristão, quando que nasce de novo, que passa pelo processo da salvação, ele tem por obrigação fazer outros discípulos, porque assim como ele foi alcançado pela bênção da salvação, Deus quer que todos os outros sejam alcançados em sua volta. As pessoas têm que se voltar, ter um novo olhar em volta dele. Então, ver o discipulado como uma missão de vida. A missão dos pais qual é? Discipular o seu lar, né? Infelizmente, o culto do lar, né? Os devocionais feitos nos lares, conduzido pelos pais, tem sido pouco realizado. As famílias têm se esquecido disso. A gente sabe de muitas histórias, né? No início ali, quando os servos de Deus tinham ali as famílias e enviavam seus filhos para se tornarem missionários, todos eles, esses missionários, eles têm uma história de uma família na presença de Deus, de uma mãe que orava, de um pai que abria a Bíblia e lia para eles. Então, o discipulado é uma missão. E também, segundo, é uma visão de reino. Então, a partir do momento que você tem uma visão, que você não trabalha aqui para a questão material, para a questão terrena, para causas terrenas, e você começa a entender que o discipulado é algo para a eternidade, porque você vai conduzir essas pessoas a Cristo. Então, elas também entrarão com você naquela eternidade. E o Senhor Amém. Jesus falou, né? Que cada pedrinha na coroa daqueles que ganham almas para Jesus. Então, o bem mais precioso que possamos oferecer a Deus são almas. Almas. O máximo de pessoas que você puder conduzir. E também, outra coisa, é o comprometimento com essas pessoas. O compromisso a partir dos filhos, não se esquecer dos nossos sobrinhos, porque muitas vezes nós aqui somos crentes, levamos filhos na igreja, mas o nosso parente ali, a criança não está recebendo. Então vamos tentar, né, trabalhar também com essas crianças, priminhos, sobrinhos, priminhos dos nossos filhos. E assim a gente começa da nossa Jerusalém e vai avançando, né? Essa Jerusalém representa a família, mesmo os vizinhos, né? Eu sei que é desafiador, muito desafiador. Você ter que imaginar fazendo um trabalho com a sua vizinhança, com as crianças que passam correndo em frente à sua residência, à sua porta. Crianças que saem ali soltando pipa, jogando biloca, crianças que estão ali muitas vezes fazendo até coisas que hoje as crianças têm feito, que a gente nem imagina. Né? Antes fosse soltar pipa e jogar biloca. As crianças hoje estão indo bem mais longe, através da internet, do uso do celular, elas estão se relacionando de uma forma diferenciada, está perdendo, né, aquela inocência. A gente sabe que a criança é iniciada muito cedo nessa questão aí da promiscuidade, então a gente vê que a porta tem se aberto para elas nessa área. A criança tem sido adultizada, a criança tem sido alcançada pelas iniciativas do inimigo, do diabo, mas não tem sido alcançada pelas iniciativas do cristão, da igreja. Então, quando a gente entender que precisamos saber que discipular é a nossa missão, com visão de reino e comprometimento com essas vidas tão preciosas, comprometimento no sentido de quando você começar a alcançar, você vai com elas até o fim. E a proposta do Camp Brasil é, no mínimo, acompanhar com um relacionamento intencional por 3 anos, o mínimo. Então você vai criar um laço de amizade com essa criança, você vai ter um relacionamento com elas vão experimentar uma oportunidade de ter a salvação em Cristo,
através de você. Então você vai ensinar pela sua própria vida, pelo seu próprio testemunho. As crianças vão ver com seus olhos, né, que você é um cristão. Então não se ganha mais pessoas por pregações instantâneas, por apelos em púlpitos, né, por um culto infantil em que você levanta a mão e as crianças saem correndo, elas acham que vai ganhar balinha, né, naquele momento do apelo. Mas não é apelo. É um convite que será feito em meio ao discipulado, no momento que o Senhor preparar para ela. Então é algo que realmente vai ser intencional. O momento em que a criança aceitar Jesus com você, mediante o discipulado, é intencional, é algo assim, até inevitável, porque ela vai acabar realmente entendendo que ela é pecadora, né? Que ela precisa de Jesus. E você poder ser agraciado por Deus em fazer o apelo a ela. Bom seria que os pais ganhassem os filhos, que os pais pudessem fazer esse convite às crianças, aos seus filhos. Mas a gente vê que a gente que está de fora é que somos usados por Deus para alcançar essas crianças, né? Devido aos lares desestruturados, famílias disfuncionais. Então a gente vê que há uma responsabilidade muito grande nossa, né? Sim. Então, se tivermos visão dessa missão, Deus vai nos dar esse comprometimento, Deus vai nos dar a bênção de ganhar crianças para Jesus. Amém. É isso mesmo. Precisamos entender a importância, reconhecer a necessidade do coração da criança, olhar vendo essa necessidade que ela tem de conhecer o Senhor Jesus, né? E atrair o coração a Cristo, né? Através desse relacionamento, é brincando com elas, conversando, que isso vai acontecer, é mostrando Jesus, quem Jesus é, através da nossa vida, né? Como a missionária está falando, e vai gerar um compromisso, né? Precisa haver esse comprometimento. E o missionário Marcelo lançou uma pergunta aqui que já estava no nosso esboço, podemos já ele falou, ele perguntou qual o maior desafio do discipulado relacional. Qual é o maior desafio? Depois eu vou completar aqui, né? A pergunta restante dela. Quais são esses desafios? Um dos maiores desafios está justamente na perseverança, Marcelo. Na perseverança de dar continuidade a esse propósito. A partir do momento que você aborda aquela criança, que você, direcionado por Deus, olha, você tem que ter um momento de oração diante do Senhor, o Senhor colocar diante de você as crianças, aquelas a que o Senhor te confiar, você vai abordar essas crianças, você vai buscar um relacionamento intencional com elas, pelo discipulado. Aí vem o desafio maior, que é a perseverança, em dar continuidade com aquela criança, em ver ela se desenvolver, em ver ela crescer, nascer primeiro e vir a crescer para depois vir os frutos. Esse é a proposta do Camp Brasil. O primeiro ciclo vai trabalhar a palavra de Deus como se fosse uma teologia sistemática em que apresenta o plano de salvação às crianças. Então, de uma forma tranquila, através de diálogos, de perguntas e respostas, através de um relacionamento, de uma caminhada com as crianças, momento de estar comendo juntos, o momento de estarem ali passeando juntos. Ela vai começar a entender através de você, que vai mostrando a ela aos poucos, né? E é necessário ter perseverança. E a gente vê muitas vezes os líderes desanimados, muitas vezes cansados. Nós somos acometidos de uma retaliação do inimigo muito grande. Por quê? Porque quando você vai para ganhar uma vida para Cristo, especialmente pelo discipulado, o diabo, ele vai mesmo com tudo, ele não quer perder aquela vida, né? Ele enlaça aquelas vidas. Então, quando você vai resgatar essa criança da boca do lobo,
e trazer ao colo do bom pastor, o diabo fica furioso, é claro. Então haverá retaliações, haverá resistências no mundo espiritual. Muitas vezes você vai dar de frente com a falta de visão daquelas pessoas de quem você mais precisa, os pais das crianças. Eles deixam de enviar as crianças para os encontros, as crianças ficam chorando em casa, querendo estar no PG, e os pais não deixam. Começa a vir resistência à parte. Também aquelas pessoas com quem mais você conta, te decepciona, né? E aí você perde aquela pessoa que poderia ser o seu co-líder, que poderia ser sua companheira de ministério. Ela sai, né? Por ela não ter visão de reino, não saber a missão, que aquilo ali é uma missão, né? Ela acaba abandonando e te deixando sozinho. E muitas vezes o líder, né, de discipulado, ele se vê muitas vezes sozinho, aparentemente. Mas nós sabemos que o Deus, ele envia para estar com você o doce Espírito Santo o tempo todo. Jesus envia novas pessoas. Se você perdeu uma, ele envia mais 4, 5. É incrível isso. Então, se você confiar, Deus vai chamar aqueles que convêm, aqueles que realmente vão abraçar junto com você os desafios do discipulado, né? Então, eu acredito que um dos maiores desafios está justamente enfrentar, né, as dificuldades para que possa perseverar até o fim, né? Muitas vezes a sua própria igreja pensa diferente de você, parece que você sozinha tem esse pensamento, sendo que é uma ordem da palavra de Deus, as pessoas não têm essa visão, né? O pastor não tem, incrível, né? Os pais não têm, os líderes da igreja não têm, as pessoas com quem você poderia contar não têm essa visão do discipulado, da graça que é ganhar crianças pelo discipulado. Oh, se toda igreja se rendesse a executar, né, a treinar equipes, a trabalhar em prol disso, a determinar como prioridade, como ação de evangelização, discipulando, né? E a gente vê justamente o líder voluntário que abraça o Camp Brasil, se vê como que estivesse sozinho e dar continuidade e ser perseverante nessa questão, devido às dificuldades que surgem, né? E outra coisa que eu tenho observado aqui é que, às vezes, a pessoa, como eu disse, né, as que abraçam o voluntariado do discipulado são aquelas que já têm suas tarefas de ministério de criança na igreja local. Então, o que acontece? Ela mistura as coisas. Ela tem o trabalho de crianças na igreja local, ela é professora de EBD, ela é a líder das crianças, ela ensaia o conjunto e ela vai discipular. Ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque o discipulado exige determinação, dedicação, comprometimento e vida de oração a favor dessas crianças. Será que eu respondi, Marcelo? Eu acredito que sim. A palavra nós estamos falando desde o ano passado, né? Muitos desafios, diante de tantos desafios, realmente a perseverança. Você colocar os olhos mesmo do autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, é olhar para Ele, é a gente realmente fortalecer na sua palavra, né, em oração, colocar nossas limitações diante do Senhor para Ele nos ajudar. E realmente quem está infantil é algo abraça, marca alguma coisa preciosa ali, você realmente tem que ter algumas renúncias, você faz renúncias para ter tempo com aquelas crianças, para dedicar tempo com elas, né? Então, realmente, precisa ser constância, né? Ser constante e intencional, né? Aqueles que não quiserem realmente ganhar, realmente não faz estar perto da... É bom nós orarmos realmente por trabalhadores né, que abracem a causa,
realmente compreendam a necessidade de estar com as crianças, de olhar para elas, né? E realmente ter essa visão, a visão de obediência ao Senhor, saber que é o primeiro um compromisso com o Senhor, que elas terão. O funcionário aqui está perguntando como participar do treinamento material. Você pode acessar o site do Camp Brasil, tá? campbrasil.com. No início você já vai ver o link do nosso primeiro treinamento. E ele também está falando aqui, ele estará implantando a igreja no Piauí através do projeto das Casas de Virtude. Glória a Deus. Então, quando você faz né, você pode até mandar um comentário lá no direct. Quando você faz o treinamento, você é acompanhado. Um dos líderes, como a missionária já mencionou, o supervisor, ele acompanha coordenadores, o coordenador acompanha líderes, e o líder, por sua vez, vai acompanhar as crianças. Ninguém vai andar sozinho. Ninguém anda sozinho nessa jornada, né? Por isso o Senhor Jesus escolheu os 12 discípulos, né? Entre os 12 tinha mais próximo a ele, os 3 mais próximos, que é necessário essa caminhada lado a lado. E tem um comentário também da Rosane, que fala que os pais, às vezes, por falta de visão, até castigam a criança, a Mária falou, né? Como punição, por algum motivo, proibindo de ir naquela semana ao encontro. Então, isso irmãos, esses desafios que o missionário mencionou, esse que a Rosana está complementando, são causas de oração. Que talvez você não esteja fazendo o discipulado com a criança, ainda não iniciou, mas você está vendo a necessidade. Comece a orar por isso. Comece a orar pelos aqueles que estão à frente dos pequenos grupos, líderes de pequenos grupos ou de células, né? Mas orem por ele, por esses trabalhadores. Orem para que o Senhor levante mais cooperadores, para que o Senhor trabalhe no coração dos pais, né? Assim também no coração das crianças. Nós temos testemunhos de crianças que são alcançadas, que o comportamento é transformado. Em casa, elas são testemunhas. Na escola, já são testemunhas. Então, nós cremos, porque é o poder de Deus, né? É o poder de Deus na nossa vida, na vida das crianças. É o evangelho, né? Que é transmitido através do discípulo. E não tem como não existir transformação, mas existem esses desafios e nós vencemos através da oração. Através da oração. E pela fé. Amém? Amém. A irmã Lucidalva, eu acredito que seja esse, também comentou se toda igreja e toda família entendesse a importância desse trabalho. Então, eu acho que nós já estaremos no céu. Se toda a igreja entendesse, né? Verdade. Todos já, olha, havia uma grande conversa já, né? E nós estamos realmente nesse propósito, fazer discípulos para que esses discípulos sejam discipuladores também. Então, se esse trabalho iniciado dentro de casa, da casa de cada cristão, assim aconteceu lá no Antigo Testamento, por ordem do Senhor, assim também aconteceu lá no início da igreja, os apóstolos ali estavam de casa em casa, reunidos, orando, em comunhão, partindo do pão, e aprendendo com os outros, né? E mesmo sofrendo perseguições, eles não pararam. Essa é a igreja, né? Isso é discipular. E se inicia dentro de casa, essas crianças, elas vão alcançar outras nações, né? Vão ser discípulos que vão para todo mundo mesmo. Então, se há realmente acender no coração de cada um, despertar o coração de cada um, sobre essa, né? E só o Senhor mesmo para trabalhar
abrir a visão dos seus filhos, né? Daqueles que pegaram a sua vida, Senhor, confiaram a sua vida ao Mestre. Nós temos um trabalho a fazer aqui na terra, hein? Até que o Senhor venha. E Sim. aí, nós também, aqui outra pergunta é qual é a forma mais prática da gente do lado? Bom, gente, a criança, no geral, ela é muito predisposta a receber as coisas de Deus. Ela é crédula. Então, quando você chega na simplicidade, gente, o bom do discipulado é a simplicidade com que ele é desenvolvido. O líder, ele não é um professor, ele não é, ele é uma pessoa que direciona e conduz ali aquele diálogo, mas permite que as crianças conversem entre si e no final ele dá a abordagem, no final daquele momento em que uma criança faz a sua colocação e a outra responde discordando, sabe essa liberdade que o discipulado dá? Em que a criança pode ser ouvida. Gente, as crianças precisam ser ouvidas. Não é aquela estrutura de que o professor ele está no alto do seu pedestal e ele fala e as crianças que aprendam o que ele colocar, todo mundo quietinho. Não. No discipulado, todos conversam. Todos dialogam, todos têm suas opiniões. E no final, o líder ele fecha com o versículo que dá o direcionamento correto para as questões que vão sendo levantadas. E o bom do discipulado é porque ele respeita a espontaneidade da criança, a limitação da criança, a idade dela, respeita. E o interessante também no discipulado, uma coisa que nós temos observado, é porque não tem problema você ter crianças de várias faixas etárias. É interessante que a escola secular divide, né, as criancinhas por idade. Na escola dominical também é por idade. E a gente descobriu que no discipulado, que quanto mais as crianças são de idades diferentes, melhor é. Porque os maiores puxam os menorzinhos. Os menorzinhos que acompanham seus irmãos mais velhos nos encontros de discipulado, eles são os que mais aprendem. Eles são desafiados. E a gente percebe que as crianças de discipulado têm um comportamento diferente. As crianças de discipulado começam a ter um conhecimento mais profundo da palavra. Eles não querem saber de conversa, eles querem saber da palavra. Eles são despertados a sua curiosidade para o que a Bíblia fala em determinados assuntos. Os assuntos são lançados, ele também traz outros assuntos também. Há essa liberdade em conversar. Nós vamos visitar ambientes da natureza e eles vão ver com os olhinhos deles. As crianças vão sair do ambiente fechado e vão estar aí tendo a oportunidade de se relacionar, de passear juntos, de fazer um brigadeiro juntos, de comer uma pipoca vendo um filme e aquele filme ser um ponto de partida de um diálogo muito franco, em que a palavra de Deus vem trazendo a verdade e tirando toda dúvida da cabeça da criança. Então, a palavra de Deus ela vem ser carimbada na mente das crianças e é maravilhoso isso que a gente vê no discipulado, né? Então, de maneira, né? A gente vai pela criança. Inclusive, os materiais disponíveis, quem passar pelos treinamentos, quem estiver ali interessado e acompanhar o Camp Brasil e participar de treinamentos, são vários níveis de treinamento. Esses treinamentos foram desenvolvidos durante esses 8 anos, 9 anos do Camp Brasil. No início, quando nós começamos, nós tínhamos dificuldade de entender como é que era feito, porque não havia plataforma de ensino, não havia cursos, não havia, o sistema estava começando a funcionar. Então, nós aqui em Brasília fomos
desenvolvendo assim, pela misericórdia de Deus, por força do Senhor, pelo direcionamento de Deus. E a gente assim mesmo conseguiu entender que o discipulado traz uma liberdade maior de aprendizado, uma comunhão que a criança muitas vezes não tem na igreja, né? Uma comunhão, uma coisa muito linda, né? Em que a criança possa ser contemplada. Então, o discipulado vai respeitar a criança, vai dar a ela a oportunidade de conversar, o diálogo, ela é dialógico. O diálogo está em primeiro lugar, né? Através do diálogo a criança vai desenvolvendo, ela desenvolve a fala, já tem, né, testemunhos, já tem relatos de crianças que melhoraram na escola porque estão escrevendo melhor, porque também no discipulado elas são levadas a escrever, elas são conduzidas a um devocional diário em casa. Então, o trabalho dos encontros não fica só ali enquanto está com o líder. Em casa, a criança também tem essa responsabilidade de fazer o seu devocional diário. E assim como as crianças têm um devocional diário, o líder, né? Os líderes também têm o seu devocional. Então nós mesmos, desenvolvendo muito nessa área de devocional, de buscar o Senhor, de ter uma comunhão com Deus, porque sem essa comunhão a gente não conseguiria. É o Senhor que nos mostra, é o Senhor que nos toca. A gente se torna muito mais sensível às necessidades da criança. A gente se torna responsável espiritual por ela. Nós damos a cobertura espiritual a essas crianças. É claro que nós também precisamos de cobertura espiritual. Você precisa do apoio do seu pastor. Então, o certo é dialogar com os seus líderes também na igreja. Dizer, olha, pastor, eu estou desenvolvendo um ministério, um trabalho, estou sendo treinada e nós já estamos caminhando com crianças no discipulado. Peço que o senhor venha orar comigo. Né? E começa a contagiar outras pessoas acerca do discipulado. Começa a tirar dúvidas acerca disso, a mostrar que é simples, porque o evangelho é simples. O evangelho é algo assim, Deus nos deu para entender de forma clara. Uma criança entende o plano de salvação, o adulto também vai entender. Se uma criança pode se apropriar dos ensinos da palavra, né? E também ela pode desenvolver-se espiritualmente. Nós temos visto crianças que pedem para batizar. Olha que coisa maravilhosa. E é aí que entra a igreja local. Quando as crianças dos pequenos grupos de discipulado são inseridas na igreja. Então, a igreja tem que se preparar para recebê-las. Então, o líder, né, junto com a ajuda do coordenador e do supervisor, porque nós entramos ajudando esses líderes, a abordagem com os pastores, a gente vai na igreja local, a gente conversa com os pais, temos palestras para pais sobre o discipulado. Então, a gente faz todo esse trabalho para que quando essas crianças estiverem prontas, né, aceitarem a Jesus, serem conduzidas para a igreja. É importante, né, fazer parte do corpo de Cristo. Assim era na igreja primitiva. Todos os que aceitavam entravam em comunhão uns com os outros na igreja e no partir do pão. Então a criança ela é conduzida a isso. Então é uma trajetória, é um caminho a seguir. E mesmo que a criança esteja na igreja, ela continua sendo acompanhada por você. Então, como eu digo, né, a perseverança nesse ponto é importante. Quando a criança já está nascendo de novo e já começa a amadurecer para Cristo na sua vida espiritual, o líder, ele continua acompanhando ela, orando, dando cobertura espiritual, acompanhando, enviando mensagens, trabalhando através da mídia. Gente, o Camp Brasil desenvolveu muito na época da pandemia, quando nós descobrimos, né? Nós fomos aos poucos descobrindo como as mídias, a internet, é tão útil no treinamento de pessoas. Inclusive, nós fazíamos PGs com as crianças online, sabe? Então, ele não é
presos só a questões presenciais, né? Então nós treinamos pessoas de longa distância, tem pessoas que nós treinamos em todo o Brasil, e eu, graças a Deus, tenho tido essa oportunidade de participar de treinamentos online, como orientadora. Nós também temos as orientações presenciais para quem é de Brasília. Quem quiser ter, né, uma participação, quiser que a gente oriente o seu pastor e mostre ao seu pastor o valor do discipulado, e se você quiser montar uma equipe na sua igreja, estamos aqui para estar orientando, né? Tá treinando vocês e tá mostrando como vale a pena. Vale muito a pena, né? E o Senhor vem nos ganhando pelo coração. O nosso coração arde por essas crianças por causa do discipulado. Amém. Glória a Deus. Bênção, né? É. Esse compartilhamento. E nós já estamos chegando ao fim dessa live. E nós podemos passar a noite toda contando testemunhos, falando dessa trajetória, né? Desse caminhar com as crianças. E as crianças com os líderes também, né? Quem já é coordenador, supervisor, caminha ali, acompanha. Mesmo que esteja à distância, você está fazendo acompanhamento, né? Trabalho, orando, é muito bom. O apoio é um trabalho para a igreja toda apoiar. Você apoia em oração, apoia no lanche, você apoia lá nas famílias das crianças, nos eventos das crianças. Então, tudo isso é a ação da igreja, né? E a criança vai crescendo tudo isso, né? O que é mesmo ser, que é ser discípulo de Jesus, é você estar disposto a servir, é você dar, né, se doar ali pela causa do outro, né? Isso tudo a gente aprende e faz do lado. Pela causa do outro, você está ali para ouvir que cada criança traz, né? Não só ajuda, mas ela passa a ter um relacionamento com você de confiança. Ela vai contando segredos, motivos de orações, dificuldades que ela também enfrenta. Então, tudo é trabalhado através do informal, como a Marquerite mencionou, discipulado. É informal, discipulado. Não é esse formato de aula que você fala, mas a criança também diz pouco que está no coração dela. E aí o líder vai saber o que aplicar para essas crianças, qual a necessidade, qual a área que eles estão precisando ser abastecidos, ser direcionados. E tudo através, nós nos conhecemos através do Espírito Santo, né? Ele é que nos ensina todas as coisas. E ele é que vai mostrar o caminho para cada uma dessas crianças. Amém? Por isso, nós agradecemos muito a Rosileia, né, por sua participação, ter compartilhado aí do seu coração. Nós agradecemos, você também passou muitos desafios, né? Questões de saúde, mas deu a vitória, você nos dá a vitória. Amém. E é isso. Não vamos olhar para trás, né? Amém. Se você quiser dar palavras de gratidão. Sim. Eu sou muito grata ao Camp por me abrir a visão, mais esta visão da missão. Porque às vezes a gente vê meio turvo, né? Meio embaçado. É como se eu pegasse e colocasse esses óculos espirituais para ter uma visão mais aproximada das crianças. E se você quiser ter essa visão mais aproximada, essa visão bifocal, quer dizer, você olha a criança para longe e olha a criança de perto. Para longe é aquilo que ela vai enfrentar, que você vai prepará-la para esta vida. Aquilo que nós trabalharmos a criança hoje, ela vai precisar disso para amanhã, quando nós não estaremos mais aqui, mas as nossas crianças estarão já crescendo, firmados na palavra. E essa visão bifocal, a visão aproximada, quando você busca um relacionamento mais aproximado das crianças. Procure o Camp Brasil, os treinamentos que estão todos lá disponíveis a você, gratuitamente. Você vai ter, depois dos treinamentos,
acesso ao material totalmente gratuito, que você vai baixar download. O material é feito todo na presença de Deus, debaixo de oração. Nossos pastores, né, que são idealizadores desse projeto, eles é que construíram isso, eles é que têm desenvolvido esse projeto, eles estão hoje lá em Moçambique, estão na África, de cidade em cidade, de país em país africano, levando o discipulado do Camp Brasil também para as crianças africanas. Então, nós já estamos extrapolando os limites da fronteira do país, né? E nós queremos alcançar vocês. O Brasil precisa de vocês, as crianças brasileiras precisam de vocês. Nossas crianças do interior, né? Nossas crianças ribeirinhas, nossas crianças vizinhas nossas crianças carentes de lugares de risco, crianças que estão em situação de risco, crianças de creche, de orfanatos, crianças que estão em situação gravíssima por estarem internadas em orfanatos, sendo tiradas pela lei das mãos dos pais, porque os pais bateram nela, porque os pais estão realmente não cumprindo o papel né, como Deus quer, como pais, mas estão deixando marcas nas crianças, o abuso, né, a violência. Então, essas crianças são retiradas da família. Eu já tenho ido em orfanatos, em creches, em que as crianças moram lá. Então, a gente vê a grande necessidade de se alcançar essa criança. Então, se você quer se aliar a nós, estar junto conosco, uma família Camp, vem estar com a gente a partir dos treinamentos. Amém? Que Deus abençoe. Agradeço muito, viu, Sara? Agradeço pela oportunidade. Fico muito feliz, tá? De ter sido lembrada e poder estar compartilhando com vocês os desafios aqui do DF. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço, querido. Um abraço bem forte. Até mais, né? A gente se encontra. Amém. Vamos E na paz. Um Amém. abraço a todos. Paz, o pessoal que está acompanhando. Tchau. Tchau. E você que ainda não segue o canto aqui no Instagram, comece a seguir. Nós também temos um canal do Telegram e o YouTube com os vídeos, né? Temos as outras lives, outros momentos juntos, de aprendizado. E no Telegram também acompanha as notícias, né? O Camp News, que é o nosso jornal mensal, e você vai estar acompanhando testemunhos de criança também. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.